Olá, reverências, muitas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados en el canal de YouTube para más una charla de Seicho Noye, empezando el año de 2021 con buenas vibraciones de alegría, de prosperidad a todos ustedes que están conectados ahí, sus familiares, que Dios los bendiga y que este año también sea lleno de muchas realizaciones, de cosas muy buenas para todos nosotros, porque merecemos, porque somos hijos de Dios, perfectos, maravillosos, ¿no? Muchísimas gracias. Para empezar, entonces, les pido por favor que asuman la posición de oración y me acompañen mentalmente la oración de este libro del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, Mis Oraciones, ahí en la página 30, oración para la seguridad y la prosperidad. Mentalicen, por favor. Como estoy protegido por Dios, sempre estoy saludable. Como estoy protegido por Dios, sempre estoy feliz. Como estoy protegido por Dios, sempre estoy próspero. Como estoy protegido por Dios, sempre estoy seguro. La sabiduría de Dios siempre me orienta hacia la seguridad y la prosperidad. Como estoy protegido por Dios, siempre estoy saludable. Como estoy protegido por Dios, siempre estoy feliz. Como estoy protegido por Dios, siempre estoy próspero. Como estoy protegido por Dios, siempre estoy seguro. La sabiduría de Dios siempre me orienta hacia la seguridad y la prosperidad. Muchas gracias. Pueden abrir los ojos, por favor. Hoy tengo la felicidad de estar estudiando con ustedes un libro maravilloso de la enseñanza de Seicho Noye. Es el libro del profesor Katsumi Tokuhisa, Todos Pueden Tener Éxito. Es un libro hermosísimo y como estamos iniciando el año, nosotros vamos a hablar, ¿no? de una nueva mirada que debemos tener para este nuevo modo de vivir y también de los conceptos básicos, ¿no? de la filosofía de vida de Seicho Noye. En prefacio de este libro, Todos Pueden Tener Éxito, el profesor escribe: durante más de 40 años, muchas personas me han consultado sobre problemas de la vida. Ao começo, quando trabalhei como médico ginecológico e obstetra, me consultavam pacientes femininas e depois de ingressar em el mundo de la religião, me vi em la situação de resolver todos os tipos de consultas e indicar a solução adequada a todas. Para mim, isto foi um grande aprendizagem. Bueno, como ustedes sabem, o professor Katsumi Tokuhisa era médico, ¿no? Y dedicó su vida a la medicina, pero cuando conoció Seicho Noye, abandonó la medicina para seguir la enseñanza del maestro, ¿no? Después de la creación de la Asociación Prosperidad de Seicho Noye, muchos empresarios me pedían consejos. Sin embargo, como no entendía nada de negocios, les aconsejaba sobre la actitud mental con que deberían trabajar. En la práctica, muchas personas lograron el éxito siguiendo estos consejos y basado en tales experiencias aprendí que existen actitudes mentales comunes a todas las personas que las conducen al éxito. En essas ocasiões anotava as atitudes mentais para alcançar o êxito e agora las compilei em este livro, considerando que podem servir de referência a outras pessoas. E como eu lo escrevi centrado em las atitudes mentais que as obras do maestro Masaharu Taniguchi e do professor Seicho Taniguchi nos ensinam, ao leitor que deseja estudar mais sobre o tema, le recomendo as lecturas de los livros de esses dos professores. Creio que assim entenderá com maior profundidade sobre as atitudes mentais que nos conduzem ao triunfo. Eu também supe que em este mundo existem leis mentais solamente quando leí os livros do maestro Masaharu Taniguchi. As leis existem, pero se las ignoramos e avançamos furiosamente, solo tendremos sofrimento e dificuldade para alcançar o êxito. Por lo tanto, conhecendo as leis, sem dúvida,
todos poderão ter êxito. Mira que interessante, não? E o que o professor nos disse é que todos sabemos que em mundo, para todo existe lei, não? As leis de um país, de outro país, as leis da municipalidade, os regulamentos de colégio, onde estudam seus filhos, os regulamentos ou as leis de trânsito. Para todo existem estas leis, porque através destas leis, a coisa se queda em harmonia, não? Quando rompemos com a lei, quando não actuamos de acordo com a lei, generalmente ocasionamos o quê? Transtorno, aburrimiento, a gente sofre por desconhecer, não? A lei maravilhosa. Sim, se eu vou fazer viagem para Espanha e não conosco as leis de este país, não conozco os costumes de los espanhóis, então eu que sei que há em este país, há regulamentos, há leis, não? E há leis que são idênticas em todo o mundo. Por exemplo, para um peatão não passar em la calle, então, generalmente, que passa? Se o sinal está rojo para mim, tenho que quedar-me paradito. Pero se está verde, sim, vou caminhar, vou atravessar a calle tranquilamente. Agora, quando empiezo a fazer isto e estou invadindo a calle com a señal que está verde para os autos estão. E eu penso, bueno, como sou professor de Seichonoye, vou passar tranquilamente e nada vai ocorrer. E isto é uma equivocação, porque pode ser que de repente um auto venga e você é professor de Seichonoye? Não sabe que sou professor de Seichonoye? O condutor está com ganas de chegar rápido em sua casa ou em seu trabalho e também não me vê, porque pensa, a lei é para que os peatones agora estejam paraditos onde se deve estar, não? E nós vamos conduzir. Agora eu, como um peatão desavisado da lei, empiezo a caminhar e o auto vai chocar. E isto é algo que ocorre, não? Por desconhecer a lei. E todas as vezes que desconhecemos a lei, então se ocorre este tipo de transtorno na vida das pessoas. Por isso, em este capítulo, em este livro, o primeiro capítulo diz: "El hombre posee infinitas possibilidades". Aí está em sua pantalla, "El hombre posee infinitas possibilidades". E uma das coisas mais importantes, não, que ele disse, para começar a realizar seus sonhos, seus ideais, realizar as coisas de que realmente merecemos como hijos de Deus, é importante ter uma visão clara. Ele disse aqui, mira na tela, uma das condições para que alguém logre o êxito é ter uma visão clara. Ele disse, o término visão tem vários significados, mas eu utilizo em el sentido de imagem del futuro. Então, vamos ler uma vez mais. Uma das condições para que alguém logre o êxito é ter uma visão clara. O término visão tem vários significados, mas eu lo utilizo em el sentido de imagem del futuro. Quando se tem uma visão do próprio trabalho e também de si mesmo, a mente passa a trabalhar de forma a perseguir essa visão e, consequentemente, eu leva ao encontro dessa visão. Ou seja, a fé, visão aqui, nós podemos entender por la fé que você tem em si mesmo, o conceito que você tem de sua vida. Que tipo de conceito você tem de sua vida? Sou hijo de Deus, sou próspero, sou inteligente, ou sou um hijo de Deus, pero não sou tão inteligente, sou hijo de Deus, pero não tenho muita capacidade, sou hijo de Deus, pero então este tipo de visão, ou seja, é a fé, é a crença que a pessoa tem a respeito de si mesmo. Então, às vezes, a nível de consciente,
eu quero realizar algo em minha vida. Então, eu quero ter um auto. Pero eu penso conscientemente, não a mente consciente, desejo um auto. Pero minha mente inconsciente está llena de uma visão, de algo que um conceito que eu tenho a respeito de minha própria vida, que diz, você não é merecedor de ter um auto. E aí, então, ele disse que se cria, então, uma situação de desesperação em las pessoas por não se acercar em búsqueda de seu ideal, não se acercar de las realizações, porque pensa com 5% desejo, pero la mirada, la visão que a pessoa tem a respeito de si mesma é que eu não sou merecedor. E como não sou merecedor, não logro ter as coisas. Aí, então ele continua falando, na pantalla, visão é uma imagem do futuro que dibujamos em nossa mente. Então, se é uma imagem que dibujamos em nossa mente, significa então que há em algum ponto da mente que podemos sim dibujar as coisas que desejamos ou simplesmente ver estas coisas que desejamos como já existentes em mundo de Deus, porque sim, em mundo de Deus já existe tudo o que você deseja. E de que maneira nós então dibujamos em la mente? Através de nossos pensamentos. Aí então ele disse que Deus é um ser maravilhoso, que criou todo perfeito, todo muito bueno, e já está. Este é o conceito, que nós temos de Deus. Deus criou algo perfeito, maravilhoso e que tudo está muito bem. ¿Ok? Então, este é o conceito de Deus. Agora, onde estão estas coisas que Deus criou? Aí, em 7:9 disse, todo se encontra em el mundo de la imagen verdadeira. Agora, mira que interessante. Como se encontra em mundo de la imagen verdadeira, todo que Deus criou, que é perfeito, não é importante ou não se você tem este conhecimento como a lei, não? Porque como é uma lei, Deus é lei, Deus criou tudo perfeito. Já está, já existe. É existência real. Pero, ¿por que não se manifesta então, professor? Porque sua mente não reconhece, porque a visão que você tem a respeito de Deus, de si mesmo, é algo que está equivocada, porque você pensa, desejo conscientemente, pero rechazo inconscientemente. Não acepto a nível de inconsciente. ¿Por quê? Por a ideia de ser pecador, por a ideia de autocastigo, por a ideia de complexo de inferioridade, que nascem todo da ideia do pecado. Então, por isso que antes de mais nada, é importante você compreender realmente que este mundo da perfeição, que é o mundo da imagem verdadeira, que é perfeito, que é maravilhoso, que é bondadoso e que todo existe de melhor para você, já existe, é como a emissora de la televisão de seu país que está enviando agora a programação. Em este exato momento, há programação em la televisão de sua preferência, em canal de sua preferência. Não é verdade? Pero você não está sintonizado, não é verdade? Porque está vendo o professor, graças a Deus, muitas graças, em sua charla, agora em la computadora, em seu telefone, ou em casa, em la televisão, não sei. Porque você simplesmente tomou uma decisão de ver a charla. Então, é muito importante tomar a decisão para elegir o que você deseja realmente em sua vida. Por isso ele disse na página 14, que está em sua pantalla, e ele vai comentar, se não sabemos o destino hacia onde vamos, não poderemos nem comprar o passagem para viajar. Então, imaginem vocês que eu desejo fazer um viagem,
Então, chego a um terminal ou um aeroporto, não sei como vou viajar, mas decidi que vou viajar. Aí, quando me acerco de la muchacha hermosa que vai atender a mim para comprar um boleto, o pasaje, aí eu digo, ela me pergunta, Senhor, ¿para dónde va? E eu me quedo mirando para a cara hermosa de la muchacha e digo, não sei, elija usted. E ela vai pensar, Senhor, eu não posso elegir. Temos várias opções. Aqui há o cielo, o paraíso, o mundo de Deus, o mundo da imagem verdadeira. Aqui também há a desarmonia. Você vai elegir, porque quem elige o destino, quem elige para onde vai viajar, de que maneira vai viajar, de vuelo, de buses, de coche, é você. Você que é o Senhor de sua vida. Você que é o Senhor que tem que definir para onde vai. E por isso, na página 14, todavia, ele disse, mira aí na pantalla, quem carece de uma visão de vida é uma pessoa que não sabe hacia onde deve dirigir-se. E se eu não tenho esta visão, não tenho esta decisão para onde quero ir, não vou chegar em nenhum sítio, em nenhum lugar. Por quê? Porque me falta, de verdade, a decisão. Por isso, ele disse assim, na página 15, está em sua pantalla, vivir sem uma imagem do futuro traçada em la mente é como tomar um táxi sem um destino definido. Entra em el táxi e o táxi diz, para onde vamos? O condutor, o chofer, para onde vamos, Senhor? E eu digo, não lo sei. E o Senhor pensa, Deus mío. Generalmente ele vai assustar-se, não? Porque pensa, será que esse Senhor está bem? Um professor tão bonito assim e não sabe para onde vai? Que vou fazer? Para onde levo? Ele disse, Senhor, se você não me diga, se você não me disse para onde deseja chegar, como vou sair aqui com meu auto para levar você hasta seu destino? Então, o mesmo passa com nós em relação à vida. Aí ele disse, se mantenemos uma visão clara de nosso futuro em nossa mente e avançamos sem perder o aliento, por mais que surjam dificuldades, o sonho se volverá realidade. Ok? Aí ele disse algo maravilhoso, que um sonho que em la juventud parece demasiado grandioso, se a pessoa lo alimenta sem desistir de ele e avança passo a passo rumo a sua concretização, um dia chegará a alcançar seu objetivo, logrando assim o êxito. Eu já comentei várias vezes com vocês que uma vez conheci um jovencito, um muchacho, era em seminário de juveniles, e ele venia para a academia. A academia é um retiro, um local de retiro, onde hacemos nossos seminários de treinamento espiritual de 5 dias, generalmente, não para nós, na academia de Santa Tecla, ou na academia de Ibiúna. E então, o muchacho, ele participava desse seminário e desde niño ele dibujava aviões. Às vezes agarrava a hoja e fazia aviões e enquanto estava escutando a charla, fazia aviões e atirava, não? E a gente. E aí, um dia ele me disse, mi sueño, mi desejo é construir aviões. Aí, passado anos, nunca mais encontrei com ele, muchacho, porque aí também fui a viver em Santa Tecla, aqui em sul de Brasil. E quando regressei, um dia fui aqui na cidade, cerca da cidade de São Paulo, que se chama São José dos Campos. Tá? E esta cidade
é uma cidade onde há a sede, ¿no?, de la fábrica de aviões de Brasil, que se chama Embraer. E eu estou fazendo a charla e de repente mirei assim, pensei, Deus mío, parece que eu conosco aquele muchacho que ali está. E continuei fazendo a charla e de repente me vino na memória, era Alisson, seu nome é Alisson. Disse, Alisson, o que está fazendo aqui? Porque ele vivia muito lejos, não, deste local. Aí ele disse, não se acuerda você que eu disse que ia construir aviões? É que estou fazendo, trabalho em Embraer. Hoje, construo aviões de la Embraer. E eu pensei, Deus mío, que interessante. E por que ele logrou fazer isto? Porque hizo a prática da meditação Shinsokan, é um chico que sempre teve uma gratidão a seus padres, vivia em harmonia com sua família, e foi estudar para conhecer as leis de la aerodinâmica, de como hacemos para fazer com que este avião salga do suelo e vá hasta as nuvens, não? Então, é importante fazer também sua parte. E aí, então, ele disse aqui em la página 18, que é algo muito interessante, que diz assim, em primeiro lugar, está em sua pantalla, em primeiro lugar, tomar a decisão. Ele escreve, estimado leitor, não se considere débil. Lo que lo hace débil é justamente a atitude mental de considerar-se débil. Nenhum elemento exterior lo pode volver débil. Ou seja, lo que lo hace débil é justamente a atitude mental de considerar-se. Ou seja, a atitude mental é a visão que você tem a respeito de si mesmo. Então, vamos aproveitar que estamos começando o ano de 2021 e vamos poner nossa visão, ¿no?, rumbo ao futuro lleno de alegria, de prosperidade, de harmonia, de felicidade, e fazer nossa parte, não quedar-se mirando a você como um pobrecito que não pode fazer nada. Não, tu eres a imagem e semelhança de Deus, e Deus, mira que coisa mais interessante, Deus já criou, a parte de Ele já está criada e é perfeita. Agora, o que falta para nós é sintonizar com esta perfeição de Deus. Sintonizar com esta perfeição de Deus, ok? Aí, então, ele disse na página 21, que é outra coisa muito importante, depois que você, então, tomou a decisão, porque, sim, sou merecedor, sou filho de Deus, ter entusiasmo para ser. Ao ler, na página 21, ao ler biografias de pessoas exitosas em la vida, ou conversando com elas, descobri que são apaixonadas por lo que considero seu objetivo. Escuchando-las contar diretamente sua história, me contagia sua paixão e hasta começo a arder de entusiasmo. Aí o professor Tokuhisa comenta, ex-diretor, presidente, Kaneko, quem logrou sacar a flote da empresa Yoshika, me dijo, para ser que uma empresa prospere, é necessário contar com empregados loucos. Para contar com empregados loucos, é necessário que eu mesmo seja um louco. Isto me tocou profundamente. Volver-se louco, em el caso de ele, não significa perder a razão, senão avançar com intenso entusiasmo como um louco em la direção de um objetivo. Ao final, quem pensa e atua como a maioria não logra destacar-se em seu círculo. Para distinguir-se do entorno, é essencial superar o sentido comum, pensar um ou dois passos mais adelante que os demais e colocar essa ideia em prática. Para isso, se deve pensar e realizar apaixonadamente algo que, segundo o sentido comum atual, se considere impossível, absurdo. Compreende? E aí, quando começamos a escutar
a história da humanidade. Quantas coisas que nós vemos que de repente as pessoas dizem, isto era impossível, isto não é assim, não podemos fazê-lo. Pero quando uma pessoa não diz, não, podemos fazê-lo, vamos lograr este louco. Imaginem vocês, por exemplo, senhores, não? Quando apareceu a Jesus Cristo há anos, não? E Jesus Cristo começou a predicar entre o meio em que ele vivia, que Deus é amor, que Deus envia sol e lluvia para buenos e malos, que Deus era um ser bondadoso, era um Padre nuestro que estás em cielo. Se és Padre nuestro, é porque todos somos hijos de Deus. E que a gente pensou, a maioria, é louco. Isto não é bueno. Pero aqueles que se acercaram de Jesus Cristo, chegaram e disseram, não, isto é maravilhoso. Que bueno que eu também sou hijo de Deus. Que bueno que Deus é amor, porque hasta este entonces a ideia de Deus era do Antigo Testamento, que dizia que Deus era um ser muito duro, que era um ser que fazia mal para a gente, que não andava aí em las rieles da vida, corretamente. Então, é muito importante compreender que aparece generalmente, às vezes, em meio de uma ou outra pessoa, e quando vemos a história, você vê, a história é hecha uma pessoa que compartilhou a ideia, e muitas vezes a ideia foi rechazada e a gente não aceitava, pero despacito a pessoa não desistiu, disse, não, eu vou lograr, porque este é meu objetivo. Assim como este muchacho do avião que comentei com vocês. E há muitas outras pessoas, não, que logram fazer o melhor possível de sua vida, em sua vida, para sua vida, justamente por não desistir jamais, não, de seus ideais, não? Ter entusiasmo. Não? Aí ele continua, falando do entusiasmo, disse assim, ao final, quem pensa e atua como a maioria não logra destacar-se em seu círculo. Para distinguir-se do entorno, é essencial superar o sentido comum, pensar um ou dois passos mais adelante que os demás e colocar essa ideia em prática. Para isto, se deve pensar e realizar apaixonadamente algo que, segundo o sentido comum actual, se considera impossível, absurdo. E ao colocar como objetivo algo que seja uma verdadeira loucura aos olhos das pessoas, com sentido comum, ao avançar rumo a esse objetivo, possivelmente se considerará que esta pessoa está louca. Pero quem realiza apaixonadamente algo considerado loucura, convencido de que infalivelmente lo lograré, tem o êxito garantizado. Uma pessoa apaixonada por lo que hace tem encanto inexplicável. Quem la ouve e vê actuando, sem dar-se conta, se contagia com seu entusiasmo. Por isso, você, a vezes, não está muito cerca de seu objetivo, muito cerca de realizar-se, pero, a vezes, está dizendo, sem entusiasmo, está tão difícil, parece que as coisas não cambiam, não sei quando vou lograr, será que é possível lograr este objetivo? Então, quando você hace com entusiasmo, ele disse que quando hacemos com entusiasmo, nós hacemos vibrar nossa alma. Há cuento que o maestro habla em livro La Verdad, volume 2, que agora não me acordo da página e também não temos este livro em espanhol, pero é sobre um maestro que está em seu templo aí, e de repente ele estava aí meditando e ele escuta a bulla de um sino. E aquilo sonava assim maravilhoso. Era um sonido hermosíssimo. E ele pensou, Deus mío, quem será a pessoa
que tocou este sino, ¿no? Aí pediu para buscar a pessoa. Aí vino um jovencito discípulo, assim, bonito, como eu, se acercou do maestro, e o maestro disse, ¿usted tocou o sino? Sim, maestro, eu lo toquei. Ah, sim. E com qual sentimento tocaste? Aí o jovencito comentou com o maestro. Disse, quando saí de minha casa em búsqueda de la verdade, minha mamã me dijo algo muito importante. Sim, que disse sua mamã? Minha mamã me dijo que em todo o que vou fazer, em todo o que você vai fazer, em todo o que você vai actuar, ponga em primeiro lugar sua alma. Como hago para poner minha alma? Com sentimento de gratidão. Sempre que você vai fazer algo, lo haga com gratidão, seja o que seja. E este sentimento de gratidão vai cambiar sua vida. E aí, então, o maestro disse, com este sentimento de gratidão, tocaste o sino e por isso senti uma paz muito, muito maravilhosa. E aí, em este livro, o maestro disse, ¿no?, que quando hacemos isto, e ele disse que se esta história é verdadeira ou não sabemos, pero quando nós também hacemos algo com este sentimento de gratidão, vamos sentir a atmosfera da gratidão deste jovencito maestro que tocou este sino com este sentimento. Aí, no mesmo capítulo, ele habla de uma pessoa que vive aí em Estados Unidos, que foi e se quedou de hóspede em um hotel. E em sua habitação, quando ele entrou, este senhor sentiu uma alegria muito grande. Sentiu uma alegria tão grande, que aí vino a camareira para arreglar algo aí, e ele disse, senhora, por favor, diga-me, quem vivia aqui, ou quais são as pessoas que sempre estão aqui nesta habitação? Porque eu estou sentindo uma alegria tão grande, que é algo impressionante. E a senhora disse, é que todas as vezes que estou arreglando esta habitação, todas as vezes hago uma oração de felicidade para que as pessoas, para nossos hóspedes que aqui estejam, sejam bendecidos por Deus, sejam muito, muito felizes. E este senhor, então, ao entrar em la habitação, sentiu essa atmosfera. Por isso, então, que muitas vezes nós não logramos êxito em algumas situações, justamente porque não ponemos este entusiasmo. E poner entusiasmo é poner el alma. Poner el alma é poner la vida. Então, quando você põe a alma para fazer as coisas, sua alma, aí você está impregnando com sua atmosfera este trabalho que você está fazendo. Ou a ação que você está fazendo, através da missão que você tem agora. E creio que você tem também uma missão. A missão de ser um papá maravilhoso, de ser uma mamã maravilhosa, de ser um filho bondadoso, amoroso, de ser um esposo também maravilhoso, de uma esposa maravilhosa. Então, cada um tem uma missão que está agora desarrollando em el papel de la vida. Então, muitas vezes está faltando algo, é justamente o entusiasmo. Entusiasme-se. Entusiasmar-se de verdade é llenar minha vida com o Espírito de Deus e sentir gratidão, alegria por esta vida maravilhosa de Hijo de Deus, ok? Aí depois, o professor, ele vai falar na página 24 de la importância de la primeira impressão. Ele diz assim, uno de los secretos para tener éxito é habituar-nos a dar importância a las ideias que surgem repentinamente como primeira impressão. Aquilo que vem à la mente de repente, intuitivamente, é uma ideia que procede diretamente de lo profundo de nossa mente, sem a intervenção do intelecto que pensa, isto é assim por este motivo.
Por lo tanto, é um pensamento em el que a ação humana mental interviene minimamente. Em el segundo volume de La Verdad, em la página 258, encontramos o seguinte: de modo general, as pessoas que han alcançado o êxito são as que ponem imediatamente em prática lo que les viene a la mente como intenção ou como primeira impressão. Em el contacto com as pessoas, a primeira impressão que temos de alguém, em geral, nos dice lo que ela é em verdade, e não há equívocos. A partir da segunda impressão, nos vamos acostumbrando a las características visíveis de essa pessoa e se vuelve difícil captar com claridade sua verdadeira personalidade. Analogamente, as ideias que surgem de súbito intuitivamente muitas vezes contêm a revelação genuína de Deus. ¿Ok? Então, durante nossa vida cotidiana, quando nos vemos frente a algum problema, repentinamente surge uma ideia como a primeira impressão. Pero se nos habituamos a reprimir essa ideia, pouco a pouco vamos perdendo esta faculdade intuitiva. Isto é como colocar uma tapa e não permitir que se exteriorize a maravilhosa capacidade latente em nosso interior. É uma pena. Devemos dar importância à ideia que se nos ocorre de repente como primeira impressão e habituar-nos a colocá-la em prática. O maestro Masaharu Taniguchi nos ensinou que sempre devemos portar uma libretita de anotações e escrever ao instante as ideias que surjam. Aí estemos caminhando em la calle ou fazendo o que fosse. Se não procedemos desta forma, terminaremos por olvidar a ideia que tuvimos em esta ocasião. E esta pode nos volver a apresentar-se. Por isso, as ideias que brotam devem ser anotadas. Porque às vezes olvidamos. Eu hoje, por exemplo, hice a meditação e estava preparando todos os materiais para trazer aqui para a charla, não? E aí, então, vino, por favor, agarre suas lentes. Pero em este momento, algo me chamou a atenção na televisão. E aí fui ver o que estava passando ali em noticiero. E aí me quedei ali e depois fui a fazer um caderno de muitas graças, que estou terminando a prática. E aí simplesmente me olvidei de las lentes, não? Pero a ideia vino. Então, não é que Deus não me hizo a ser, venir esta ideia. A ideia vino de repente. Por favor, agarre as lentes. Pero simplesmente mirei para outra coisa, ou seja, não tomei nota, ou simplesmente talvez não necessitasse tomar nota. Bastava seguir a orientação. Salga de la silla, agarre a lente, ponga na mochila. Listo. Não lo hice. E agora estou aqui sem as lentes. Ok? Então, por isso, é muito importante e naturalmente fazer as coisas, não? Devemos anotar hasta pensamentos que consideramos de pouco valor, pois pode suceder que mais tarde, revisando o que anotamos, constatemos que se tratava de uma ideia maravilhosa. É bueno habituar-nos a ter uma libreta de anotações em la cabeceira e ao acostumar-nos em la noite para anotar ali qualquer ideia que surja. Desta maneira, acostumbrando-nos a escrever, por pequena que seja a ideia, muitas buenas ideias começam a aflorar. Isto desarrollará nossa capacidade. Anote a primeira impressão que tuvo de uma pessoa que acabou de conhecer. Pode ser muito útil. A primeira impressão é bem diferente da que temos depois de conviver com ela e a que inferimos de seu comportamento ou de sua conversação. O comportamento e a conversação podem ser ensaiados de forma tal que pueda causar uma boa impressão em las pessoas ou conter técnicas para relacionar-se. Pero a primeira impressão não tem nada de isso.
Me relaciono com um grande número de pessoas e dou muita importância à primeira impressão que he tenido de elas. A primeira impressão de que essa pessoa parece honesta não é teoria. Captamos a atmosfera que emana da totalidade de seu ser. A atmosfera é a expressão da mente, por lo tanto, a primeira impressão capta de forma intuitiva a mente da pessoa. Isso não se limita a las relações personais. É muito importante a ideia, devo actuar assim, que repentinamente temos, sem a intervenção de raciocínio, quando passamos em fazer algo ou quando temos que actuar. Ok? Então, ele vai complementar o artículo, falando, devemos considerá-la com interesse, aunque aparentemente a ideia seja irrealizável. Pensar que em la práctica é impossível realizá-la é fruto da inteligência humana. Há muitos casos em que, à primeira vista, parece algo impossível, mas, em verdade, é possível de realizar. E isto nos conduz ao êxito. Ok? Aí, mais adelante, ele vai dizer algo também importante, que está em sua pantalla, que também está na página 27. Solo existe el agora. Em toda a nossa vida, existem várias oportunidades para atrair um maravilhoso destino. E aproveitar ou não essas oportunidades, finalmente determina se lograremos ou não o êxito. Aí ele habla que em volume 7 de La Verdade de la Vida, na página 69, consta assim. Dizem, isto é muito interessante, dizem que o Deus de la oportunidade tiene cabellos solo en la parte frontal de la cabeza. Por lo tanto, debe ir al encuentro del Dios de la oportunidad y agarrarlo por el mechón. Este es un secreto del éxito. Usted está caminando y en su frente parece el Dios de la oportunidad. Tiene cabellos solamente aquí. Entonces, se você vê, pensa, ok, é Deus da oportunidade. E se vai, quando você pensa, tenho que agarrar. Quando você vuelve a ele, aqui não há nada. Está sem pelo, não? Sem cabelo. Ele disse que é importante agarrá-lo, que este é o secreto do êxito. Quando leí isto, decidi que em delante sujetaria sem falta a oportunidade que surgisse em minha vida. E o mesmo livro também consta. Lo que é possível realizar agora, em outra ocasião, poderá ser impossível. Agora é o melhor momento. Agarre a oportunidade de la hora. Conquiste a hora quanto quiera. A partir de esto, você poderá avistar o futuro. Aí, então, o professor escreve, a oportunidade existe agora e não é outra ocasião. Então, não espere aparecer uma oportunidade em sua vida para você dizer, perdona-me, papá. Não espere aparecer uma oportunidade em sua vida para dizer, perdona-me, mamá. Não espere chegar um dia que você terá a oportunidade de dizer, te amo, meu filho, te quero, meu filho. É a hora, este momento, a hora, este início de novo ano, é o momento de começar a pôr em prática em sua vida a ensinança de Seichoné. Em este exato momento. Agora você vai começar este novo ano, escutando estas palavras. Veja quem está aí cerca de você ahorita e diga, muitas graças. Tu eres um esposo maravilhoso, se é seu esposo, se é a mulher, tu eres a diosa de nosso hogar, se é seu filho, tu eres muito inteligente, hijo, te queremos muito. Se és a suegra, diga, te queremos, querida. Se está vendo a charla aí cerca de alguém em los buses, em trem, diga, muitas graças, você é uma pessoa bendecida por Deus, Deus te bendiga sempre. Então, o momento é a hora. Se você pensar, bueno, quando chegar o momento, vou dizer a meu papá, te amo. Quando chegar o momento, vou dizer a minha mamã, te quero. Quando chegar o momento, vou dizer, pode ser tarde. Nós não sabemos, não, do futuro.
Então, por isso, diga agora, neste exato momento, palavras de bendição, palavras de elogios para as pessoas de sua família. Aí ele disse, a oportunidade existe agora, e não em outra ocasião. Eu não lograva compreender isto, hasta que depois do término da Segunda Guerra Mundial, passei um ano administrando um hospital destinado a refugiados de guerra em Manchúria. Allá, a diário, corríamos risco de vida e eu não tinha tempo nem para pensar no dia seguinte. Empenhar-me em viver cada dia era o máximo que eu podia. Como estávamos em el estrangeiro, quando se produjo a derrota de Japão na guerra, não havia nada que defendesse minha vida, a não ser eu mesmo. Vivendo dias assim, aprendi por experiência própria que unicamente existe a hora. A cada dia, a cada momento, tinha que tomar a decisão, sem saber se o que me esperava era a vida ou a morte. Foi uma experiência que só se vive durante e em seguida depois da guerra. Quando se vive desta maneira, tendo que decidir em instante, lo mais rapidamente possível, a mente se vuelve diestra e se tomam as decisões com grande rapidez. Recuerdo que certa vez o maestro Masaharu Taniguchi dijo: "Há quem disse que todo deve pensar-se com calma e prudência. Sin embargo, há muitas pessoas que pensam e pensam com muita prudência, pero fracassam." Realmente, reflexionando bem, houve casos em que actuei depois de pensar e repensar muito bem e terminei por fracassar. Pero muito maior que o número de fracassos deste tipo é o de los fracassos causados por haver deixado passar as oportunidades. Então, em el mesmo livro já citado, em el artículo titulado Conquiste el Ahora com toda sua força, o maestro nos ensina a importância de viver el ahora. Esta leitura hizo que mi ânimo se redoblara. Pensándolo bem, em la vida existe unicamente el ahora. Ao recordar el passado, traemos el ahora los hechos del pasado, que já não existem mais. Então, muitas pessoas se quedam agarradas também ao passado, não? Porque o passado foi muito duro, muito triste. Então, quando ele pensa em realizar algo adelante, ele já pensa, pero tive uma experiência muito difícil com isto. Já passei por isto, não quero mais sofrer com isto. E aí, então, você se queda agarrado àquele passado, e quando ele se agarra e pensa, ele vive novamente. Viver aquilo não é que vai ocorrer o mesmo, pero vive em la mente os sentimentos que viveu em aquela época, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Compreende? Então, é muito importante abandonar o passado, abandonar este passado, perdonar pessoas, coisas e hechos que estiveram aí com você e viver uma vida, a partir de agora, uma vida nova, llena de metas. Não? Por isso, na página 30 está assim: trace metas elevadas e dê firmemente o passo actual. Aí ele disse: sentimos a razão de viver quando seguimos o caminho da vida levantando bem alto nossas metas. O maestro Masaharu Taniguchi escreveu em volume 1 de La Verdad, em la página 285, trace metas elevadas e creia que efetivamente se concretizarão. Ao iniciar o caminho rumo a essas metas, dê o primeiro passo com total lealtad. Esta é a lei mental que lo conduzirá ao êxito. Muitas pessoas em sua juventude iniciam a jornada de la vida levantando a bandeira de uma meta bem elevada, pero não obtêm êxito, porque terminam por arriá-la a médio caminho. Por que terminam por arriar a bandeira da meta levantada? Porque quanto mais elevada seja a meta, mais tempo será necessário para alcançá-la. E as pessoas terminam por desistir a média jornada. Por que desistem?
porque como a meta é muito elevada, constatam que há demasiada diferença entre ela e a realidade que vivem, e se convencem que é impossível alcançá-la. Aqui, o importante é ser realista e saber diferenciar entre a meta e a realidade que vive. A meta é como um destino final de sua viagem. Se desistir do destino final a médio caminho, terminará em lugar diferente do que havia programado. Por lo tanto, se alguém determinou uma meta a alcançar, deve continuar avançando a seu encontro até o final. De lo contrário, não logrará alcançar o objetivo que se propuso, tal como viagem não concluído. E aqui é porque o maestro escreveu: creia que efetivamente se concretizará. Desistir é perder a autoconfiança de que é capaz de alcançar o objetivo. Aunque a médio caminho afronte algum fracasso que lo haga pensar que não poderá progressar mais, se mantém a convicção de que infaliblemente logrará alcançar a meta, se llenará de valor outra vez para levantar-se novamente e avançar. Por lo tanto, o requisito mais importante para o êxito é ter autoconfiança. Aunque fracasse 100 vezes, se logra seu objetivo em la 100ª vez, habrá conquistado o êxito. E os 100 fracassos serão anulados por el êxito obtenido em la 100ª tentativa. E poderá considerar-se que alcançou o êxito em la última tentativa, exatamente porque houve 100 fracassos. ¿Ok? Aí depois, ele disse na página 38, ¿no? Na página 38, ele disse do poder de ter capacidade de decisão. Ter capacidade de decisão, ele disse que, conforme já expliquei, dizem que o Deus da oportunidade tem cabelo solamente na parte frontal da cabeça, pero isso é uma forma figurada de dizer que a oportunidade se deve agarrar quando la encontramos, pois é impossível agarrá-la depois que passou. Por lo tanto, a oportunidade só la pode agarrar quem tem a capacidade de decidir rapidamente. Quem se demora em decidir não pode aproveitá-la. Todas as pessoas exitosas superam aproveitar as maravilhosas oportunidades, pero uma oportunidade maravilhosa não se apresenta de forma especial, unicamente para estas pessoas. Elas aparecem imparcialmente ante muitas pessoas, pero só aquelas que agarram por los cabelos ao Deus da oportunidade serão exitosas. Por lo tanto, para ter êxito, devemos discernir corretamente, decidir com rapidez e agarrar sem demora as oportunidades. E concluindo, dizer, a capacidade de decisão não é algo inato ao caráter de uma pessoa. É plenamente possível desarrollar-la mediante treinamentos. Pessoas sem capacidade de decisão não podem decidir rapidamente por ter o medo. E se fracasso, que haré? Se fracassar, que haré? A oportunidade é agarrar aquilo que vendrá em el futuro, por lo tanto, não se pode dizer que seja totalmente seguro. Pero se tem a convicção, eu puedo, é possível tomar a decisão. Aunque seja algo que, considerando sua própria capacidade, lhe pareça uma carga demasiado pesada, é importante ter a valentia de aceitar o desafio. Então, acepte o desafio, não? E outra coisa também que ele disse que é muito importante para ter êxito, na página 42, interessar-se por seu trabalho. Interesse por seu trabalho. Para ter êxito é necessário estar preparado. Aunque duas pessoas tenham uma capacidade similar, dependendo de sua respectiva postura mental, uma pode ter êxito, mientras que a outra não. Em este caso, muitos dirão: é uma pessoa afortunada, referindo-se a la que logrou o êxito, pero com relação a la que não lo conseguiu, simplesmente comentarão: tal pessoa tem mala suerte. Se isso fosse verdade, ter ou não ter êxito dependeria exclusivamente da suerte
Y la persona sin suerte no lograría ser exitosa. Entonces, nosotros, los seres humanos, no seríamos más que esclavos de la suerte, seres realmente incapazes. Si fuésemos seres tan incapazes, nuestra vida sería verdaderamente efímera y todos perderían las ganas de esforzarnos con seriedad. ¿Ok? Entonces, el profesor, él escribe, para tener éxito es necesario que se interese por su trabajo. Si usted no se interesa por su labor, descubra cuanto antes el porqué. Y si es un trabajo que no combina con usted, debe cambiarlo por otro lo más rápido posible. Ao encontrar um trabalho adequado a você, deve começá-lo com toda sinceridade. Ter interesse é sentir alegria, entusiasmo e actuar com presteza. E o último ponto, o professor escreve, que está em sua pantalla, que é algo que nós em Seichonoye já escutamos mais de não sei quantas vezes, que é justamente a norma fundamental de los praticantes de Seichonoye. Agradeça, tenha sentimento de gratidão a todas as pessoas, coisas e hechos. Manifeste sempre a capacidade de agradecer a las coisas buenas que estão agora cerca de você. Use o poder da palavra para expressar sua gratidão à la vida, expressar sua gratidão a seu corpo, a todos os órgãos internos, a suas células, a la sangre, a la vida. Graças a la vida, agradeça, tenha este sentimento de gratidão que seguramente um montão de coisas buenas vendrão em suas vidas. Então, para este ano também, vamos empenhar cada vez mais este sentimento de gratidão, divulgando as revistas sagradas de Seichonoye em nossos países. Por favor, pido a todos vocês que estão agora nos vendo aí, que busquem em seu país Seichonoye. Aí temos esta revista Seja Feliz, e esta revista habla de la enseñanza de Seichonoye. E há inúmeros relatos de pessoas que compraram uma para você, outra vou regalar para alguém de minha família, para alguém de meu entorno, em vecindário, e cambiaram a vida, divulgando esta maravilhosa ensinança, que o homem é filho de Deus. Quando você manifestar entusiasmo, gratidão, fazer sua alma vibrar com gratidão, seguramente coisas buenas vendrão em suas vidas, ok? Então, queria terminar a charla de hoje, invitando a todos vocês para assumir a posição de oração, e nós vamos usar deste poder da palavra com gratidão, com entusiasmo, reverenciando a imagem verdadeira de nós mesmos como hijos de Deus, merecedores da bendição, merecedores da provisão, merecedores de todo o que Deus criou, que é perfeito, e vamos fazer vibrar nossa alma, como hizo aquele discípulo que comentei com vocês, que ao tocar o sino, hizo com sentimento de gratidão, e este sentimento de gratidão, hasta mesmo seu maestro, ¿no? lo sentiu, que havia algo maravilhoso em aquele momento aí, em aire, em la atmosfera, em la vibração. E com este sentimento, vamos recitar as palavras sagradas, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Assuma a posição de oração, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Padre, que das vida a todos os seres viventes, bendíceme com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, senão por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realizo, senão a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonoye para indicar o caminho do céu e da terra, protege-me. Palavras del conductor para a manifestação da imagem verdadeira. Nos seja permitido, a partir deste momento, iniciar a recitação, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Esta recitação não la pronuncia el yo carnal, sino vibrações de la vida de Deus em meu interior, la qual é minha verdadeira imagem harmoniosa e perfeita. Então, haz que se manifieste mi supremo yo, ao mesmo tempo que bendice e purifica el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Recitação.
ao recitar as palavras imagen, verdadeira armonía, perfección, estamos en este momento contemplando la imagen verdadera de nosotros mismos ou de la persona a quem dedicamos esta oração, visualizando o rosto saludável, sonriente, perfeito e harmonioso. Por alguns instantes, por favor, juntos comigo. Imagen verdadeira, armonía, perfección. 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 Gracias, muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y el mundo reina la paz. Muchas gracias, fin de la mentalización. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a tomar la firme decisión de vivir este año como verdaderos hijos de Dios, amando, perdonando y haciendo el máximo posible para la felicidad del prójimo. Seguramente también seremos bendecidos por Dios y una vida llena de salud, prosperidad, armonía se concretizará en nuestra vida personal. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias.